Que maravilha. Deixa eu te perguntar, Sal, você falou que tinha 15 anos na época em que o álbum foi lançado. Quais são as suas memórias, assim? Como é que esse disco apareceu para o público e como é que foi a circulação? O que saiu primeiro? Eu me lembro que Índios concorreu ao Troféu Imprensa de 1986. É a única coisa que eu me lembro Foi um desse disco, disco. foi um disco muito aguardado. O primeiro álbum da Legião Urbana saiu em janeiro de 1985 e não aconteceu. Janeiro de 1985, mês do Rock in Rio, 85 foi o ano do Rock in Rio, mas o disco, o primeiro álbum da Legião Urbana, demorou a acontecer. Aconteceu mais para o segundo semestre de 1985. Aí houve um grande boom do rock brasileiro, né, no segundo semestre. Houve no primeiro semestre de forma mais modesta, mas com o Rock in Rio ele realmente explodiu para todo o Brasil, né? E a Legião Urbana se beneficiou disso. Em 86 já saiu o disco 2, tanto é que o disco primeiro da Legião Urbana ainda estava tocando nas rádios, que eu falei, né? Será, Geração Coca-Cola, Soldados ainda estava tocando e tudo, quando saiu o 2. E era mó barato, que quando saiu o 2 a gente estava numa expectativa. E o disco abre com o dial do rádio girando e toca um trechinho de Será. E era muito diferente a sonoridade do primeiro, o que, de certa maneira, causou um certo susto na galera, mas foi muito bem-vindo, porque o disco abre com Daniel na Cova dos Leões, que é uma porradinha, mas muito, muito bem resolvido o som, parecia mais polido do que o primeiro e tudo. Eu não sei o resto do Brasil, a mim me agradou muito. E quando eu escutei o disco, já estava tocando no rádio bastante Tempo Perdido. E a sonoridade me agradou. Foi a música de trabalho, Tempo Perdido, né? Foi o carro-chefe do álbum. E logo em seguida começou já a tocar Eduardo e Mônica, que, porra, estourou, puxou muito a venda dos discos. Quando o álbum me caiu nas mãos, Eduardo e Mônica já estava tocando nas rádios. Já era a segunda música de trabalho. Cara, eu me apaixonei pelo álbum. E de cara, quando eu escutei... eu gostei do disco todo, de cara, assim, na sonoridade. Eu e meus amigos da rua, né? Eu já contei isso em algumas lives. Disco sempre foi um artigo caro e tudo, e a gente... Éramos mais ou menos 5 ou 6 amigos que a gente dividia, assim... Um comprava o disco da Legião Urbana quando saía, o outro comprava o do Lulu Santos, ou o outro comprava o do The Smiths, e aí passava uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. A gente gravava em fita cassete e o dono depois ficava definitivamente com o álbum. O da Legião não era meu, era do Darlando, um amigo meu. Mas ficou uma semana assim na minha casa, depois eu gravei. Cara, eu adorei, eu decorei todas as canções e tudo. Qual que você ganhou, Sal? Do seu fã? O Descobrimento do Brasil. Posteriormente, eu cheguei a comprar o 2. Não sei o que aconteceu, que eu não tenho mais ele. Sumiu. Eu cheguei a comprar. Eu tenho a lata, né? Eu tenho essa lata aqui com a discografia da Legião. Que tem a foto, né? Que é aquela coisa do... Olha! Coisa linda, hein? Coisa linda. Uhum. Eu ganhei de um seguidor do canal esse aqui. Eu tenho o vinil desse aqui. Que maravilha! Olha só. Olha o quinto aí. Remasterizado em Abbey Road e tal. É impressionante como esgota, né? Acaba tudo muito rápido, eles não relançam. Não relançam. Não, mas é para virar item de colecionador mesmo. Isso é um mercadológico. Olha só. Esse livretinho, muito legal. Olha o Sal fazendo a gente babar. Esse é o da Cris, Sal, que os textos são da Cris, porque esse livro é resultado disso. Não, esse aqui foi lançado nos anos 90 ainda. O da Cris é dos anos 2000. Tá. O da Cris eu não tenho, é um outro box.
Eu acho que é o que eu tenho, que é tudo branco. Isso, é o todo branco. E aí, Doni, você me perguntou, foi muito bem recebido, vendeu muito bem, vendeu mais do que o primeiro, assim. E eu acho que esse, o 2, ele caracterizou realmente a sonoridade da Legião Urbana. Porque sedimentou ali, né? O primeiro é muito aquele som pós-punk, daqueles meninos de Brasília e tudo, assim. E não traduz o que a Legião viria a ser. Aqui não. No Legião Urbana 2, eu acho que é o melhor cartão de visita, que chama? De apresentação. De apresentação. É quando o Renato começa, né? Com tempo, elaboração, a mostrar... É uma Legião mais madura. E mais sem dúvida. Segura, porque ele estava pirando no começo da gravação desse disco. Muito. E você imagina a pressão, gente, lidar com a pressão de ser outra vez sucesso, com mais de 100 mil cópias, né? Que o primeiro disco. E botar uma gravadora inteira falando: vocês conseguem, a gente vai dar tudo. Então, vocês têm tudo. Então, vocês têm que fazer um sucesso acontecer. É uma pressão muito grande, eles eram muito novos, né? Mas eu acho que é quando eles vão se, de fato, descobrir a sua individualidade dentro daquela onda do rock brasileiro que se construía ali em meados dos anos 80, né? Com Paralamas, com... Individualidade, enfim, né? Titãs, Engenheiros, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Exato. A Luciana falando aqui, desculpa, Sal, só porque eu vou emendar uma pergunta para você, ó. A Luciana está falando que em Porto Alegre, nos programas de rádio dos Top 10, tinha dia que tocava 3 músicas do Legião entre os Top 10. Você já morava no Rio Grande do Sul nessa época ou não? Foi depois? Porque você passou por lá também, né? Passei, eu morava no Rio. Eu fui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul no final de 93. Então você pegou esse show. Descobrimento. A Legião Urbana, no Legião Urbana 2, ela já começou aquela coisa de religião urbana. Ela já começou a rebanhar uma coisa de fãs, assim. Foi o show do Mané Garrincha, foi na turnê do 2 já. Sim. Mas aí, então, não se tinha a dimensão do que era Legião Urbana até ali. Porque você fazer um show para 50 mil pessoas, num palco da altura das pessoas, no chão, com pouco segurança, sabe? O clima da cidade também estava péssimo. Teve todo uma coisa em volta daquilo. Não foi Legião Urbana e o público pirando, sabe? Tinha todo um contexto. Gente, a gente estava saindo da ditadura militar. Então, assim, muita coisa envolvia esse momento histórico, né? É importante a gente registrar isso, assim, para se pensar. Foi. Com certeza. Foi a experiência do pessoal, da organização, tudo, né? Foi e aí, depois disso, se entendeu o que era a Legião Urbana, o tamanho da Legião Urbana, que daí em diante acabou-se, né? Não tinha mais insegurança. O Maírton foi um grande guru para o Renato. Nesse momento. Ele ensina muito ao Renato o que é ser um artista neste momento. Como trazer aquela genialidade, aquele talento para algo produtivo, para produzir e não se deixar, não se perder, né, no processo. O Renato o Maírton foi muito responsável pela Legião continuar existindo, né? A gente chamou o Maírton de quinto elemento, lembra? E depois quarto elemento. O George Martin do Legião. Total, Doni, total, assim. O Jairo tá falando aqui que ele tá esperando a volta da fita cassete. Tá voltando, viu? Diz que tem uma mania aí que o pessoal tá começando a redescobrir a fita cassete e vai virar tendência. O que eu acho sinistro, né? Porque eu também. A fita cassete é horrível. É chato pra caramba, na verdade, né? Assim, ela é pouco prática, vamos dizer assim. Né? Você vai precisar de um Walkman, por exemplo, para poder ouvir quando estiver na rua.